Fala, meus queridos, tudo bem? Começando o podcast O Quinto Vento de sexta-feira, aquele podcast que a gente fala sobre a semana do Atlético Paranaense, que a gente produz aqui em parceria com a Pacundê Podcasts. A gente coloca esse programa no YouTube e também em todos os agregadores de podcasts. Se você quiser participar conosco aqui, como várias pessoas vão participar desse programa hoje, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp aí, é só entrar em bit.ly/OQV no Zap e a gente pede lá o comentário da piazada, o comentário de todo mundo que participa do nosso grupo pra gente falar sobre o que a gente pedir lá. Marcão, parabéns pela corrida que você deu ontem, naquele momento que você entrou no gramado da Baixada. Cara, graças a Deus identificaram o meliante, né? Mas acho que todo mundo queria fazer isso. Ninguém vai fazer porque não é idiota. O cara era torcedor do Curitiba. É muito sério isso. A gente brinca, né? Foi super engraçado quem tava no estádio. Acho que todo mundo deu risada. O cara deu um zolé lá. Mas o Atlético podia perder até mando, né? Se não pegam o cara, enfim, ele escapa. E era isso. E vocês já podem ver, minha voz tá um pouco rouca. Fui à Arena da Baixada depois de 2 anos e acho que dá pra falar é muito gostoso comemorar gol, assim, em jogo grande, que tem gente, que você pode abraçar mesmo, berrar. E ontem acabei me excedendo, mas salve pra todo mundo aí dos agregadores do YouTube. Show de bola. Tentem não invadir o campo, tá? Como o Marcão falou, o clube tem possibilidades do clube se foder aí, mas que não vai ser o caso. Aí o cara lá era coxa branca, tá bem estranha a história. O delegado da DEMAF também não tá entendendo muito bem, mas enfim, pegaram o cara lá e não pode mais ir em jogos. Vamos ouvir os pods da Pacundê, daqui a pouco a gente fala sobre a semana do Atlético. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Apoia a Pacundê aí, pessoal, se vocês puderem aí com o Pix ou com o próprio Apoia-se lá. E hoje eu vi lá, cara, quem ganhou a camiseta do Pix lá foi Gustavo Parisotto Moraes. Gustavo, manda mensagem aí pra gente, pra você vir pegar e acompanhar a nossa gravação aí nas próximas semanas. Eu quero pedir desculpa aí por a gente não ter lançado o programa na segunda-feira. Eu tive uma crise de rim, cara, de domingo pra segunda, não tinha muita noção do que era rim. Pra quem nunca teve pedra no rim, eu espero que você nunca tenha, tá? Porque as tuas pernas simplesmente param de funcionar. É uma coisa louca aí. E daí a minha esposa tava com suspeita de Covid. Essa semana foi uma beleza, mas estamos aqui. Ninguém tá com Covid, graças a Deus. Eu preciso só pedir perdão também pela minha aparência aí. Faz 3 meses que eu não corto minha barba e meu cabelo. Logo mais vou dar um tapa aí pra você não ficar vendo essa cara. Eu tô parecendo o rolo da Mônica. Eu tô nessa também, faz um tempo, uma preguiça de fazer a barba, mas enfim. Exatamente. Mas o que importa é que estamos aqui pra falar do Furacão, Marcão. Vamos falar do Flamengo, depois a gente volta pro brasileiro aí. Você que tava lá, cara, dá o teu parecer aí geral sobre o jogo, sobre o clima, sobre a participação de fato da torcida, né? Que eu acho que a gente não pode levar muito em consideração um jogo que tem 3 mil, um jogo que tem 1.500 pessoas, mas o primeiro jogo aí com quase 10 mil pessoas. O que você achou aí desse momento do Atlético e desse momento da torcida também? Cara, eu acho que, primeiro, experiência pessoal, muita saudade. Acho que todo mundo que não tinha ido nos outros jogos e foi nesse, sentiu isso, assim, é um clima diferente, você não sabe nem qual catraca você entra mais, não tá toda a arena aberta, então eu não pude ver no meu setor, que é a Brasília Tiberia Superior, mas ficamos ali embaixo e é um misto de alívio por voltar, né, mas com uma estranheza, assim, até a gente se acostumar, pegar no tranco de novo, mas é muito gostoso, cara, comemorar gol.
com a nossa gente ali, poder cantar as músicas do time, xingar os jogadores do adversário, xingar os nossos jogadores. Meio que todo esse combo de o que é estar no estádio mesmo, e um jogo grande, né? Acho que a torcida do Atlético, de maneira geral, foi bem inflamada. Era uma coisa que a gente via a torcida, às vezes, óbvio, nos jogos grandes não, né? Mas em alguns outros jogos a torcida um pouco mais fria. Acho que nesse jogo foi bem legal, a torcida cantou praticamente o jogo inteiro. Eu senti que os jogadores se inflamaram com a torcida também, demonstraram mais do que eles vinham demonstrando, muita raça. O Kaiser quase não perdeu bola, jogou um jogo realmente muito bom. O Cittadini acho que cresceu demais, é um cara que cresce em jogo grande, mas acho que a torcida pode ter ajudado nisso, o Eric também, enfim, vários fatores. Eu acho que a torcida foi bem importante, fez o Atlético se sustentar nos momentos difíceis e também pressionar nos momentos que estava mais favorável a situação para o Atlético. E, enfim, acho que desse aspecto muito legal, muito bom estar de volta. Cheguei bem na hora do bonde do Atlético, então vi ali alguns sinalizadores ainda, consegui passar essa energia ali para os jogadores, que acho que fez diferença. E sobre a volta, acho que é isso, esse sentimento resume. Provavelmente, não sei se vou em muito mais jogos nesse ano, porque além de ser desconfortável botar aquele cotonete no nariz, é 50, todo jogo, né, mais o sócio, então acaba ficando um pouco caro. E enfim, mas logo estaremos aí. Acho que a partir do ano que vem não vai mais precisar fazer os PCEGs, a gente já vai voltar tranquilo. E cara, acho que sobre bola mesmo, efetivamente, gostei muito do começo do Atlético. Acho que o Atlético pressionou bem o Flamengo no começo, não deixou o Flamengo sair pro jogo. Naturalmente o Flamengo é um time bom, ia equilibrar o jogo, né? E tanto que equilibrou, abriu o placar. Acho que se fosse um jogo sem torcida, um jogo frio, quem sabe o Atlético sentisse mais o gol. Acho que a torcida não sentiu o gol do Flamengo, acho que até a torcida estava meio que esperando levar um gol em algum momento. E aconteceu realmente o Atlético sentiu por alguns minutos, mas conseguiu equilibrar o jogo. O Flamengo até conseguiu achar alguns outros espaços depois que fez 1-0. E o primeiro tempo, pra mim, foi mais do Flamengo, mesmo com o começo do Atlético bom, mas o Atlético não jogou mal. E daí o segundo tempo o Atlético voltou com tudo, já marcando gol, marcando o Flamengo em cima. O Flamengo voltou, pra mim, muito mal no segundo tempo inteiro. O Flamengo não jogou nada no segundo tempo. E o Atlético, até no momento que o jogo se equilibrou, que o Flamengo até buscou mais, depois que o Atlético virou a partida, né? O Atlético faz os 2 gols ali, vira o jogo. O Flamengo sai um pouco mais pro jogo, mas não tem tantas chances de gol. Acho que um bate-rebate ali na área que teve, e só não foi um time que a gente costumou ver em alguns outros jogos, né? Criando uma atrás da outra e fazendo um gol atrás do outro. Então acho que nisso o Atlético se portou bem. Para mim os destaques foram a dupla de volantes. Gostei muito do Cittadini com o Eric, achei que os dois estavam muito ligados no jogo. Isso de maneira geral, todo o time do Atlético, né? Muito ligado no jogo o tempo inteiro, roubando bola no ataque, que é uma coisa que a gente não costuma ver nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, roubando bola no campo de ataque. O Nicão achei muito bem no jogo. O Terans, pra mim, abaixo, podia ter rendido mais, mas mesmo assim o abaixo dele ainda é muito bom, ainda é um jogador de alto nível. O Renato Kaiser não perdendo bola nenhuma. E acho que quem ficou abaixo foi o Abner. Não gostei da partida do Abner mesmo. Acho que ele que deu assistência pro Kaiser, mas mesmo assim não gostei da partida dele. Achei que no primeiro tempo ele estava indo muito pro meio e deixando o Isla muito tranquilo na marcação. Quando ele começa a jogar mais pro lado, o Atlético cria mais chances mesmo, expandindo o campo, né, jogando mais aberto. E acho que de maneira geral foi um jogo bom. Vou deixar o pênalti pra gente debater um pouquinho mais pra frente, que eu acho que merece um capítulo à parte pro pênalti. Mas acho que foi um jogo bom, acho que dentro da expectativa era isso. O Atlético foi um dos melhores jogos do Atlético no ano, quem sabe, e dá uma esperança pra, acho que nem tanto pro jogo da volta, porque a gente sabe que é muito difícil, o time dos caras é muito bom, mas é possível, não é um bicho de 7 cabeças como a gente tava pintando antes do jogo. Acho que o Atlético mostrou que é bem possível de ir lá, o Cuiabá também mostrou no final de semana que é bem possível ir lá e conseguir o resultado. E, cara, acho que num clima bem parecido com 19, assim, com 2019, um jogo que o Flamengo é favorito, mas o Atlético pode chegar lá e surpreender num ferrolho, um empatezinho, e nos pênaltis a gente tem o melhor goleiro do Brasil que pega pênalti.
Cara, eu acho que, assim, a gente vinha falando que o Atlético ia ter que fazer um jogo muito bom, né, pra conseguir equiparar aí com o Flamengo, porque o Flamengo, já falei aqui, na minha opinião, nesse momento é o melhor time do Brasil, né, de elenco todo mundo sabe que é um dos melhores da América aí, mas como time mesmo eles estão jogando muito bem, por mais que eles tenham vindo daquele empate contra o Cuiabá, e o Atlético conseguiu equiparar isso na vontade, é o que a gente espera, e dá um pouquinho mais de raiva, né, porque o mesmo time que empata em 2-2 com o Flamengo, é o time que vai lá e não consegue ganhar da Chapecoense, é uma coisa incrível, assim. Então, mas assim, beleza, tá, se for pra jogar assim nas Copas, tá bom também, né. Então, eu acho que realmente o Atlético conseguiu equiparar nessa vontade aí, e principalmente para meio que deixar, né, forçar um pouco mais o nosso nome no Brasil, né, cara, porque assim, a gente sabe que as duas semifinais eram muito dispares, assim, né, a gente não pode comparar o elenco do Atlético com o do Flamengo, do mesmo jeito que a gente não pode comparar o elenco do Fortaleza com o do Galo. Então o Fortaleza levou um pau do Galo lá, então o jogo de volta nem precisa ter praticamente, e não foi o que aconteceu com o Atlético. O Atlético quase saiu com uma vitória, que seria muito bom também, ainda seria difícil de segurar os caras lá, a gente tem que lembrar que o Flamengo no Maracanã é muito bom, o Flamengo não tinha levado nenhum gol até esse momento na Copa do Brasil, tinha feito 14, assim, era uma parada absurda, mas assim, o Atlético mostrou que é possível você pelo menos equiparar com os caras e ganhar em outros jeitos, assim. O jogo de volta é um jogo interessante, que se o Atlético conseguir ir segurando o resultado, a torcida vai começar a cobrar muito dos jogadores do Flamengo. E assim, eu volto a repetir, o Atlético, para conseguir tentar sair com essa classificação, vai ter que jogar um jogo nesse estilo, assim, tem que se valer na vontade, tem que ser jogadores que, assim, Pedro Henrique, a gente vinha falando muito mal fazendo gol, Léo Cittadini, que é um jogador que é uma roleta russa, jogando pra caralho, Kaiser fazendo gol importante, então são coisas assim que não acontecem normalmente, que se acontecer é a nossa possibilidade de conseguir parar com o Flamengo. A gente vai comentar um pouco mais em cima das opiniões da galera do grupo lá, que o Marcão pediu hoje pro pessoal mandar áudios, então vamos começar ouvindo pelo do Murilo. O Murilo mandou 2 pequenos áudios aqui, vou colocar pra gente ouvir. Então, rapaziada, quero começar falando do Christian. O Christian já tá fazendo hora extra aqui, tem que ir embora mesmo. A derrota pro Fluminense foi palhaçada, mas o pessoal não tava com foco no jogo do Flamengo. E, 2-2 estamos no jogo, o importante foi sair vivo aqui de dentro. 2-1 era ótimo, mas o empate também não tá mal não. Vamos pra cima, buscar a classificação em cima lá do Maracanã, valeu? Só quero comentar aqui, que eu esqueci de comentar, achei um absurdo na arena não vender nem água. Tava uma sede do caramba no jogo de ontem, cantando, gritando, minha garganta já zoada. E, tive que tomar água do banheiro, tá ligado? Porque eles não vendem uma água lá, não tô nem pedindo pra me darem água. Eu comprava uma água, porque eu tava com sede. Pagou 150 pila de sócio aí já faz 5 anos já, e não tenho nem água pra comprar isso daí. Ontem eu achei palhaçada. Só que ele falou do Christian ali, eu não entendi. Acho que do jogo do Fluminense, acho que era mais com relação a isso. E a questão da água, a culpa dessa vez não é nem do Petralha, é do Greca. É do Greca, exatamente. A prefeitura deixou abrir, mas não pode abrir nenhuma venda de nenhum tipo de alimento ou bebida. Mas então, no cinema pode. É uma coisa estranha. Assim. É esquisito, mas nessa a gente tem que... Eu concordo com a indignação dele, pelo menos uma aguinha ali, mas dessa vez a culpa não é do CAP, como diria Wilson Ribeiro de Andrade. Dessa vez a culpa não é do CAP. Vamos ouvir... cara, tem um detalhe que a gente não pode esquecer hoje, não me deixa esquecer, Marcão, que ele me falou do Christian e comentar do Richard. Sim. Vamos ouvir a opinião do Lucas agora, galera. Daí, rapaziada, queria comentar aí dos assuntos da semana sobre esse assunto do Richard aí, cara. Eu acho que ele vai fazer falta, eu acho que é consenso da torcida que ele não tem qualidade técnica e tal, mas para resguardar a nossa zaga ali, o nosso primeiro volante, eu acho que ele é a melhor opção, cara. Até para esse jogo de volta contra o Flamengo aí, cara, eu acho que ele ia ser uma peça-chave pra gente conseguir equilibrar o jogo lá e tentar fazer frente no contra-ataque. Eu entendo que
que a atitude dele ali de ir embora ali pesa, mas, cara, eu tentaria manter ele no elenco e com ele de titular pro confronto contra o Flamengo, porque, cara, a gente tá vivo e ele é uma peça fundamental no time e no sistema defensivo ali, e vai dar boa. A gente vai classificar lá. Valeu. Valeu, Lucas, pela lembrança do assunto. Cara, é o seguinte, vamos só relembrar o que aconteceu, né? O último, é que eu acho que é o último capítulo de uma história, de uma novela que já vinha se estendendo aí. Não tenho informação, tá? É que eu acho que não seria só esse motivo pro Atlético decidir não utilizar mais o jogador, que eu acho que vai acontecer. No jogo contra o Fluminense ele foi substituído no intervalo. Ficou puto e foi embora da Baixada. Só que ele foi, que já é um problema, você ir embora no meio já é um problema. Mas ele foi sorteado pro doping. Então o Atlético teve que, ir atrás do cara, pro cara voltar. Então se o cara já fez isso sem o doping já ia ser ruim, já ia o Atlético ter que desbancar em um motorista para ir buscar. Não pode. Eu não gosto de... Jogador de futebol é um grande problema, né? E os caras precisam lembrar que nunca nenhum jogador vai ser maior do que o Atlético Paranaense, independente de qual... Se o cara for um craque, ele já não vai ser. Se o cara é um cara mediano igual o Richard, muito menos ainda. Então, assim, não acredito que tenha sido só isso que o Richard fez. Eu acredito que tenha sido a última cartada dele aí. O Atlético decidiu, aparentemente, vai treinar em separado e provavelmente vai retornar ao Corinthians. Segundo meu pai, que as fontes dele são, sei lá, o Richard levava os meninos do Sub-20 pra zona. Ele tem até o nome da zona, não vou falar pra não incentivar vocês a irem lá, mas diz que o Richard tinha um ambiente extra-campo bem conturbado no Atlético. Exatamente. E, cara, assim, sinceramente, um jogador emprestado, salário alto, que, enfim, tumultuando o elenco, tendo atitudes assim, eu não acho que é legal com os companheiros dele também. Não concordo com a substituição do Alberto, até porque ele botou o Márcio Azevedo no meio de campo, mas também não justifica o cara ter uma atitude assim, não é legal. E como o Odé falou, ninguém é maior que a instituição. Pra mim, o Atlético fez certo. Agora, sobre o comentário, acho que ele poderia ser um cara assim útil, porque ele marca melhor que os nossos volantes, mas eu gostei tanto da partida dos dois, tanto do Eric quanto do Cittadini, que, sei lá, não sei se o Richard é tão melhor que eles. Tava jogando um pouco mais, tava sendo nosso titular com certeza, mas enfim, se for pra ter esse tipo de atitude, não acho que vale a pena desgastar o elenco. É melhor ficar com quem quer tá aqui mesmo, com quem não tá putinho, quem não se abala com críticas, porque o Richard já mostrou no Instagram várias vezes que se abala muito com crítica de torcedor. Que o jogador de futebol tem que ter a cabeça no lugar, o que ele fez não pode, mano, tchau e benção. Esses jogadores que vêm emprestados de times aí do eixo, aí da mídia, é muito difícil, ou o cara joga bem, é titular e tal, e faz a história dele, ou eu fico meio que a impressão que às vezes eles sentem que eles estão fazendo um favor pro time, sabe? Eu tô aqui, daqui a pouco volto pro Corinthians e se foda. Que não foi o caso, por exemplo, do próprio Pedro Henrique, que veio aqui, jogou pra cacete, foi campeão. Me pareceu um cara sempre muito tranquilo. Então, vai lá pro Corinthians, cara. Vai tentar tua sorte no Corinthians. O Atlético para de pagar um salário que é grande, né? Que é alto. E tchau e benção, né? Daqui 3 anos ninguém mais vai lembrar do Richard. Vamos ouvir a opinião do Luan agora. Daí, pesado. Então, sobre o semifinal da Copa do Brasil, Atlético e Flamengo, queria dizer que esse time do Atlético é o time que eu tenho memória de que mais varia conforme a importância do jogo. Nunca vi um time jogar tão mal jogo de cotidiano e jogar tão intenso jogo importante de Copa, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Nossa, ontem eu achei a partida excelente, muito acima da minha expectativa. E também queria dizer que o Lucas Fasson não tem capacidade psicológica para jogar jogo importante, que é muito burro. Estragou o puta resultado que a gente tava fazendo, mas fazer o quê? Foi bem melhor do que eu esperava. Valeu, pesado. Valeu, Luan. Tirou o doce ali, né? Lembrando que é um piá novo ainda, tem situação, aquilo acontece. Marcão,
Foi pênalti, Marcão? Cara, ó, eu não marcaria. Eu acho que se você marca esse tipo de pênalti, esse tipo de falta, você tem que marcar um monte de pênalti por jogo. Toda bola alta tem lance assim. Só que, cara, daí a gente vai falar... eu discuti bastante com... Não discuti, mas troquei ideia. Debati com um amigo meu, um grande amigo meu, flamenguista. Ele falou, cara, mas não é roubo. Existe arbitragem ruim, eles erram pro Atlético, como ele me relembrou aquele lance do Kaiser contra o Santos, né? Que a bola bate na mão do Kaiser dentro da área. Daí tem o lance do Wellington na Copa do Brasil de 19, que o Rogério Romeu cabeceia, o Wellington tá com o braço esticado lá em cima, a bola bate no braço, o juiz vai no VAR e não dá o pênalti. Então, claro que existem erros, mas também é ponto pacífico que, se fosse ao contrário, dificilmente seria marcado, e que quando é pro Flamengo existe um preciosismo a mais para se ver esses lances no VAR. Também carregado nisso, no final de semana contra o Cuiabá teve um lance parecido com esse que não foi dado também pro Flamengo, e daí acabou se gerando essa dúvida aí na opinião pública, né? Então acho que o Lucas Fasson acabou sendo muito cabaço no lance, porque ele não precisava ir com aquele braço levantado, ele podia ter ido só para dividir a bola, era um lance que não tinha tanto perigo de gol pro Atlético, ele foi cabaço, o Rodrigo Caio foi ligeiro, de se jogar no chão e ficar caído lá, e, cara, é isso. A gente ainda tá nesse patamar, não sei se a gente vai mudar de patamar para chegar no patamar de ser, do erro acontecer pra gente, né? De acontecer um lance assim pro Atlético contra um time do tamanho do Flamengo, o Corinthians, isso se aplica também a Palmeiras, não é só o Flamengo, por mais que eu acho que o Flamengo é mais ajudado, e eu acho que mas enfim, acontece, são coisas que tem. Na hora eu fiquei extremamente puto, xinguei muito, queria invadir o campo e matar o juiz, mas passa e a gente vê que acontece, bola pra frente. Acho que sobre ele não ter condição psicológica, realmente acho que abala. Não entendi o porquê que ele entrou e não o Zé Ivaldo. Aliás, gostei muito da partida do Nico Hernandes, eu entendi o que o Alberto e a comissão quiseram com ele, deu certo, na minha opinião. Mas tinha que ter entrado o Zé Ivaldo ali, que o Zé Ivaldo tem sido o nosso principal zagueiro, ao lado do Thiago Heleno. Mas enfim, vida que segue. Eu não marcaria o pênalti, e foi bem dividido a opinião se é pênalti ou não. O lance no meio de campo com o Rodrigo Caio foi igual que o Rodrigo Caio dá no Kaiser. E ele não podia ter chamado o VAR naquele lance, enfim. É muito discutível, e pra mim esses lances não tinham que ir pra VAR. Não podia ir pra VAR. É um lance totalmente de campo. O juiz já tinha deixado de seguir vários lances muito piores dentro de campo, que não foi pênalti. E daí quando ele vai lá ver em câmera lenta, qualquer lance com um braço na cara de outro vai ser dado, né? Esse tipo de lance de interpretação é muito difícil. Pô, o cara viu ao vivo e não deu pênalti. E eu concordo com você, assim, eu só discordo com o fato de que pra mim foi pênalti, mas eu concordo com tudo que você falou. É a mesma questão de mão, assim, de repente dão uma mão. Você perguntou, acho que foi mão? Eu acho que foi mão, mas tem vários juízes que não dão. Então, a partir do momento que começar a dar essa mão, dê pra todos, assim. Primeiro comentário que é isso, assim, se você definir que, pro teu critério, esse tipo de mãozada na cara vai ser falta em qualquer lugar e pra qualquer time, que é o que não acontece. Outro comentário, a partir do momento que o juiz vai pro VAR pra ver um lance pró-Flamengo, não precisa nem olhar, o cara não vai ir pro VAR e voltar não dando pro Flamengo. Outra questão é isso que você falou, ao contrário, Atlético lá no Maracanã, 70 mil pessoas no Maracanã, 51 do segundo tempo. Será que ele daria? É uma pergunta que a gente se faz na nossa cabeça, que a gente nunca vai ter a resposta. Mas pelo que acontece aí, eu com 30 anos, você com 20 e tantos anos de Atlético, a gente, na nossa cabeça e na nossa vivência, a gente acha que o juiz não daria, se fosse ao contrário. Então daí fica essa discussão, assim. Sobre o Fasson, cara, eu acho que essas coisas acontecem, eu acho que eu também não entendi por que ele não colocou o Zé Ivaldo, mas é muito fácil falar depois, né? Pô, ele colocar um
um zagueiro com 45 do segundo tempo, não vai passar na cabeça que o cara vai usar esses 5 minutos que ele tem em campo pra dar uma mãozada na cara do outro jogador. Então, falar depois é muito difícil, né? Então, assim, mas eu concordo com tudo que você falou, com a diferença que eu acho que é pênalti, mas teria que ser pênalti pra todo mundo. A questão do Fasson também, cara, ele nem, não é, tipo, eu sei que não tem intenção, né? Não teve intenção de fazer um pênalti. Mas ele é cabacice mesmo, ele não olha pro Rodrigo Caio, ele só olha pra bola. Ele fica olhando pra bola, ele fica olhando e ele perde o Rodrigo Caio. Normalmente o que os zagueiros fazem? Eles encostam, né? Eles deixam a mão no cara pra não perder, pra conseguir subir. E ele não tava, ele veio de encontro. E daí, pra mim, o Rodrigo Caio pode já ir direto pra novela das 9. Pode ir direto. Tanto que quando ele deu, o juiz assinalou o pênalti, ele tá rindo, abraçando todo mundo. Tipo, não machucou, tá ligado? Ele foi malandro, ele ganhou o pênalti. Exatamente. E, enfim, vamos seguir, cara. Como o Luan falou no final da mensagem dele, é um resultado melhor do que ele esperava e com certeza é um resultado melhor do que eu esperava também, né? Não querendo ser síndrome de vira-lata aí, complexo de vira-lata, mas eu acho que se a gente for analisar como time, né, o Atlético conseguia e como o Atlético vinha jogando, né, conseguir esse 2-2 aí e tava conseguindo uma vitória, é muito mais do que a gente esperava. Agora é o Gui Voelner. Fala aí, Adé, Marcos, pessoal que tá ouvindo o podcast aí. Essa semana não tem como, o ponto alto foi o jogo contra o Flamengo, o Atlético jogou muita bola, surpreendeu todo mundo. A galera tava otimista, foi bastante gente pra baixada e tal, mas eu acho que o time superou nossas expectativas. Infelizmente teve aquele pênalti no final. Pra mim a culpa não foi somente do Fasson, colocaria um pouquinho da culpa no Canezinho ali, porque ele tentou muito, fez muita falta, tava visto que uma hora ia cair na área do Atlético, mas estamos vivos, acredito que talvez a gente consiga um resultado positivo lá no Rio de Janeiro, e eu acho que o melhor que a gente tirou disso daí é que deixou a gente animado pra final da Sula. Se o Atlético jogar o que jogou contra o Flamengo, a gente tem chance de papar mais esse título aí. Valeu, pesado. Bem legal o que ele falou, porque bastante gente falou isso, né, cara? Esse jogo, ele deixou a gente mais tranquilo com relação ao jogo da Sula, porque se a gente pegar o jogo contra o Bahia, contra a Chapecoense, e falar, meu Deus, esse é o time que vai jogar uma final do Sul-Americana daqui a um mês, a gente tava desesperado. Daí um time conseguir bater de frente com o Flamengo na base da vontade e do interesse mesmo, né? Deixou a gente muito mais tranquilo, né? Exato. Assim, tranquilo não é a palavra, né? Mais otimista. Né? Eu acho que uma coisa que até foi dita, não me lembro no áudio de quem, que é impressionante a diferença do Atlético da Copa pro Atlético da... Esse jogo só comprovou mais ainda que esses caras, eles estão totalmente focados no mata-mata, eles não estão nem aí pro Campeonato Brasileiro. Então... falta pouco também no Campeonato Brasileiro para não correr risco, e vai ter um G32 no campeonato, vai todo mundo para Libertadores, até o Curitiba, se duvidar, vai para Libertadores. Então, cara, sei lá, é isso. Não acho que a gente tem que se empolgar, mas acho que também um pouco de calma, mas o time vai jogar bem o jogo da final, ele não vai jogar como ele joga os jogos de Brasileiro, vai jogar como ele jogou esse jogo contra o Flamengo. E uma outra coisa que eu achei legal nesse áudio aí, que ele fala do Canezinho, né? O Canezinho fez a falta. Então... E foi num lance que ele fez uma falta, o juiz deu vantagem, ele foi lá e fez uma falta seguida e ganhou o amarelo. Então, realmente também tem o Canezinho. E isso me lembra que no primeiro gol do Flamengo não foi falta. Não foi falta. Acho que o Eric, ele dá na bola o bote, o Everton Ribeiro se joga e o juiz, obviamente, dá a falta. E daí acaba saindo o gol. Acho que não foi por isso que saiu o gol, mas também tem esse pequeno detalhe que as pessoas não lembram também. Guilherme. Fala Dé, fala Marcos, fala rapaziada. Seguinte, vou comentar sobre minha opinião sobre o pênalti no jogo contra o Flamengo, né? Não vou entrar no mérito ali se foi ou não foi. Até acho que foi pênalti, acho que o Fasson foi imprudente, mas a minha pergunta é, se esse lance fosse no Maracanã, no jogo da volta, 2-1 pro Flamengo, fosse a chance da gente empatar ou virar, que fosse, no mesmo momento do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo,
será que o VAR chamaria? Aí que tá a pergunta, né? É exatamente o que eu falei, né? Não tinha ouvido os áudios, eu deixo pra ouvir os áudios junto com vocês aqui. Mas é isso, cara. Quando a gente se questiona, principalmente em jogos com o Flamengo, a gente tem que se perguntar isso, que é o que deixa a gente puto, né? Sim. Que assim, igual eu falei, foi pro VAR pro Flamengo, ele vai dar. Não adianta, ele não vai voltar e não dar nada. Então, é uma pergunta que a gente tem que se perguntar. E, cara, é difícil, não tem como saber, mas eu digo que 95% de chance é que ninguém VAR não chamaria, ia passar, ia ser, sei lá, escanteio pra nós, aquelas coisas. Não, a gente fala isso da nossa vivência e dos jogos que a gente já assistiu, né? É isso. Eu acho que se fosse ao contrário, se for ao contrário, eu acho que não será não vai pro VAR. Simplesmente não vai pro VAR. Eu lembro, cara, você lembra que, eu acho que, não lembro se foi pênalti ou se foi gol do Marco Ruben, que acharam foi pênalti no Marcelo. Pênalti no Marcelo, que os caras acharam uma falta do Ruben lá no meio de campo. Então, é bem isso, assim. Não, cara, se a gente começar a falar sobre esse jogo aí, cara, daquela vez da Copa do Brasil, que teve o lance do Diego Alves, cara. Absurdo. Então, assim, o VAR não vai tirar essa dúvida do atleticano, infelizmente. Agora é o Adriano. Fala, Marcão, fala, DR. Então, sobre o jogo de ontem, cara, o Atlético, né, contra o Flamengo. Cara, o Atlético jogou no seu limite, cara. No seu limite e fez uma excelente partida, uma das melhores do ano. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, né, se não fosse a vacilada do Fasson, mas também dá pra crucificar o moleque, ele tem apenas 20 anos, cara. E acho que dá pra classificar, cara, de repente. Achando uma forma de jogar lá no Maracanã. Arranca o empate, cara, vai pros pênaltis, né? Nos pênaltis. A gente tem o Santos, né? Mas gostei muito da partida de ontem, cara. Eu acho que se jogar assim, cara, também, na final da Sula ganha Sul-Americana, cara. Beleza? Isso aí, tamo junto, valeu. Valeu, Adriana. Gostei dessa. O Atlético jogou no limite. Eu acho que o Atlético tem que jogar no limite mesmo, né? Mas esses jogos aí de... Lógico que a gente é torcedor, a gente quer que ele jogue todo... Porra, você consegue jogar assim, por que não joga todos os jogos assim? Mas enfim, o Atlético realmente jogou no limite e o Atlético tem que jogar no limite aí esses dois jogos importantes aí, né? E foi bem unanimidade, assim, a torcida gostou bastante da postura do time, né, do futebol. Então, é algo que... A torcida aplaudiu no final, né? Muito. Não, foi um jogo muito honesto do Atlético. Eles entregaram tudo em campo mesmo, ligado o tempo inteiro, todos os jogadores com muita raça. Foi aquele jogo de Copa mesmo. Aquele jogo que o time entra ligado no 220. É diferente, né? Enfim, dos jogos de Campeonato Brasileiro, que o time entra com vontade de perder, parece. Teve uma bola quase no final, cara. Eu não lembro quem que roubou, mas alguém roubou uma bola do Arão, que eu acho que deu bem a diferença, assim, de como os dois times estavam jogando. Que o Arão tava 2-1 pra gente, o Arão tava trotando com a bola no meio de campo, veio um jogador, não lembro se era o Eric ainda. Acho que foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha veio, voltou e pegou a bola dele como se o cara não tivesse ali. Então é bem isso, é nesses momentos assim que a gente consegue... a gente quase fez um gol no começo do jogo, foi isso também, os caras foram sair mole, o Atlético voltou, conseguiu pegar a bola, então é assim que o Atlético tem que bater com esses times que, principalmente com esses times que são muito melhores que a gente, e cara, com o Bragantino também, vamos lá, vamos pra cima dos caras e não deixar os caras correr. Tem que ser assim que joga. Final não se joga, se ganha. Se ganha, exato. Rodrigo agora, nosso último áudio. Rodrigo Maranhão. Semana começou só com notícia ruim, jogo ruim contra o Fluminense, essa questão do Richard aí, que tá desinteressado, é melhor ir embora mesmo, mas é uma posição que falta, né, no elenco. Tava bem desanimado pro jogo, mas tem que dar os méritos pro Alberto, que acertou nessa mudança aí, com o Nico Hernandes fazendo ali às vezes de lateral esquerdo mais defensivo também, fazendo o Abner virar quase um ponto, né? Primeiro tempo acho que por falta de treinamento não deu muito certo, mas no segundo encaixou legal
E foi surpreendente, né? Ficou esse gostinho de bosta na boca por causa desse empate no final. Eu realmente acho que foi pênalti e acho que não dariam pra gente, mas felizmente o Fasson ali, que tem tudo para ser um grande jogador, foi ele juvenil. Mas é isso, acho que também jogar com o regulamento debaixo do braço lá seria ruim, talvez a gente tomasse um cacete. Mas vamos lá, a responsabilidade é deles, né? Vamos que vamos, moçada, um abraço. É isso mesmo, gostinho de cu na boca, porque realmente você levar um gol ali. Mas assim, cara, o Atlético realmente entregou uma coisa pra torcida que era o que a torcida tava precisando, principalmente nesses jogos de volta, assim, cara. Eu não quero soar saudosista, assim, cara, mas eu acho que o time do Atlético depende muito disso, assim, cara. E se entendessem mais, assim, dessa correria, dessa vontade, como a torcida vem em cima, assim, me dá até um pouco de esperança com relação a voltar como era a Arena Vermelha, que todo mundo fala, assim. Então eu tô muito saudosista e eu espero que esses momentos do Atlético aí acendam isso, né? Como ele falou, começou bosta a semana, algumas notícias merda aí, perdemos o jogo pro Fluminense, mas que ver o time em campo se doando seja o suficiente pra torcida gostar mais, né? Eu acho que é isso. Essa questão do empolgar a torcida é muito importante. O Atlético ao longo do ano vem empolgando e desempolgando. Que eu sinceramente acho que internamente existe um papo de Copa muito forte. Os próprios jogadores, porque se a gente for pegar, muitos desses jogadores viveram ali jogos principalmente de 19 contra times grandes que nem o Boca, o River, principalmente jogos contra o Boca, e isso traz uma casca de mata-mata para esses caras. Parece que eles crescem quando estão jogando um jogo assim, jogo grande. Então eu acho que isso é importante tanto para trazer a torcida junto num jogo como que foi contra o Flamengo, numa eventual final, enfim, né, se a gente passar do Flamengo, a gente vai jogar uma final, provavelmente contra o Atlético Mineiro, que, cara, é mais um jogo para lotar a arena, é mais um jogo para empurrar e para criar essa sinergia, e no meio disso tem a final da Sul-Americana, que vai ter torcida também, vai muita gente para lá, e essa galera vai estar muito empolgada, e o Atlético nas Copas vem empolgando muito, a gente tem resultados gigantescos esse ano, em Copa, aquele 4-2 com a LDU, um negócio simplesmente absurdo, tá ligado? Então tem... Imagina com a torcida esse jogo aí. Então tem coisas que vêm aí empolgando aos poucos a gente, e por mais que o começo da semana realmente tenha sido ruim, a gente acaba dosando aí, tendo dois modos, né? O modo Campeonato Brasileiro, que é o que a gente entra sabendo que os caras não vão botar o pé, e o modo Copa do Brasil e Sul-Americana, que os caras parecem uns leões em campo. E, cara, sim, beleza, a troca tá bem feita. Vamos passar rapidamente sobre o Brasileiro, que é uma tristeza. O Atlético tá nesse momento em 10º com 34 pontos, que só pra vocês terem noção é a mesma pontuação do São Paulo, cara. É um time que tava muito lá embaixo, muita gente falava em Série B, se fala ainda, né, que é um time que periga e tal, e a gente tem essa mesma pontuação que os caras. A gente tem agora, pelo Brasileiro, um jogo contra o Fortaleza fora de casa, no final de semana, que a gente tá lá com possibilidade de passar ainda, em contrapartida eu acredito que o Fortaleza já vai largar a mão. Então eu acredito que o Fortaleza, como eles estão com uma possibilidade muito boa de ir para Libertadores pelo Brasileiro, eu acredito que eles vão vir com força total, e o Atlético provavelmente vai voltar a ser o Clube Atlético Desinteresse nesse jogo aí, a não ser que a gente consiga de Jesus mesmo, a gente fazer um gol e ganhar dos caras lá. Daí a gente tem a volta pela Copa do Brasil já na próxima quarta, que já vai dar uma limpada aí, ou vai deixar mais claro aí o que o Atlético precisa fazer, né? Eu acho que o Atlético não pode largar o Brasileiro do jeito que tá largando, porque, como eu falei, a gente tá nesse momento, vamos ver, o Atlético tá com 34, o primeiro time dentro da zona é o Juventude com 28, então são 6 pontos de diferença.
E 6 pontos pra tirar aí, tem bastante rodadas ainda. É de se ficar de olho aí. Não, 10 pontos pro número mágico, né? Exatamente. Então o Atlético precisa pontuar no Brasileiro. Eu não vou cobrar, e eu não acho que você também, querido amigo torcedor, tenha que cobrar isso desse jogo aí do CAP, porque realmente que o Atlético contra o Fortaleza vai estar muito provavelmente muito desinteressado, mas daí eu acho que daí... Que dia que é a final da Sula? 20 de novembro. 20 de novembro. Então o próximo jogo, depois do jogo contra o Flamengo, é dia 30. Então eu acho que é um jogo contra o Santos em casa. Daí eu acho que já é um jogo que o Atlético precisa levar a sério pra pontuar. Se o Atlético começar a pontuar dentro de casa, ganhar esse joguinho dentro de casa, a gente vai ficar na zona do agrião ali no Brasileiro, e daí pode focar na puta que pariu. Só fica aí na zona do agrião e ganha a Sul-Americana pra gente ir pra Libertadores. Mas não pode largar tanto o Santos assim, o Brasileiro assim, principalmente nesse jogo contra o Santos, porque o Atlético precisa pontuar no Brasileiro. Precisa fazer mais 10 pontos, que são ali 3 vitórias e um empate. Em 10 jogos? Em 10 jogos eu acho que é bem tranquila a situação. Olhar também um pouco para essas vagas de G7, G8, se não vier o título da Sul-Americana, né? Que, com o Atlético ganhando a Sul-Americana, daí os outros que lutem, né? Porque daí provavelmente não vai ser o G9, tão esperado, né? E, cara, eu, assim, sinceramente, eu acho que o Atlético vai, em algum momento, ter só esse campeonato pra jogar, né? Acho que não vai até o final com Copa. Quando chegar nesse momento, eu acho que vai se normalizar, eles vão jogar tudo que eles podem no Campeonato Brasileiro na reta final, e acho que daí os pontos vão vir naturalmente. Existe um momento do ano que vai acontecer isso, tem muito jogo ainda do Campeonato Brasileiro, né? Então vai acontecer um momento que não vai mais ter as Copas e vai ter só o Campeonato Brasileiro. Então daí já vai estar definitivamente claro o que o Atlético precisa do Brasileiro. O Atlético precisa do Brasileiro, exatamente. E o Atlético se distanciou do G6, né? Hoje são 6 pontos do Corinthians, que é o primeiro ali no G6. Mas ainda são só 6 pontos, né? É uma diferença que dá para tirar. Tem alguns outros times no caminho que vão acabar pontuando, até o Cuiabá tá ali no meio do caminho, Cuiabá, um curioso Cuiabá. Pois é. Mas, enfim, acho que esse ano o Atlético merece essa vaga de Libertadores de novo, pela competição mata-mata, né? Pelos mata-matas, o Atlético foi muito bem. Acho que difícil, eu não lembro de um ano que o Atlético foi tão bem em mata-mata. Pode não ganhar nenhum título no final do ano. Daí a gente discute se é bom só quando ganha título. Final e semi das duas, mas, né? Final e semi das duas competições mata-mata principais que jogou. Tipo o que o Grêmio faz todo ano, né? Que daí, por isso que o Grêmio nunca ganha o Brasileiro. Sempre fica metade do ano cagando pro Brasileiro. Daí às vezes ganha, às vezes não ganha. E quando não ganha, fica todo mundo xingando o Renato Gaúcho. Que agora não vão xingar mais o Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho ficou 5 anos fazendo isso no Grêmio. Copa, às vezes não ganha, todo mundo xinga o Renato, porque daí não conseguiu nada no ano, e no ano seguinte eles ganham, daí é isso, que o Atlético consiga ter esse espectro também em volta dele, né? Tomara. O elenco é muito fraco esse ano também, né, tem isso. Sim. As peças de reposição são ruins mesmo, não tem muito o que falar. Bom, a gente tava falando que o Canezinho entrou em campo aí no jogo de semifinal de Copa do Brasil. Então, você vê o nível do elenco do Atlético. Eu acho que o Atlético tem ali um 11 titular, com algumas opções de banco, uns 14 bons jogadores. Mas não dá pra, quando roda o time inteiro, realmente abaixa muito o nível, principalmente do ataque. E daí a gente acaba tendo muito mais de dificuldade, né, pra fazer esses pontos. Coisa que em 19 a gente não tinha. O elenco era mais balanceado, a gente acabou fazendo muito ponto no Brasileiro com o time reserva. E esse ano não deu. Até os titulares também, né? Que entram em campo no Brasileiro. É desinteresse mesmo. É muito jogo também, né? Se a gente for ver. O jogo contra o Bahia, a gente jogou com o time titular em casa e a gente levou 2-0 dos caras. Não. Contra a Chapecoense a gente tava com o time titular, se eu não me engano. Então, assim, o time titular já vinha mal. É interesse mesmo, assim. Mas, enfim, é isso que você falou. Porque o Atlético consiga aí, com esse elenco enxuto, pelo menos ir bem aí nas Copas, no que se propôs a fazer, né? Exato. Marcão, Fortaleza fora de casa e Flamengo, tá tranquilo pra você cravar. Eu quase cravei, hein? O VAR não deixou. Verdade, eu falei 2-1. Falei 2-1 pro Atlético.
Então vai dar, o Atlético vai perder do Fortaleza, não vai ter jeito essa. Não, vai dar 1-1. Vai dar 1-1. O Atlético vai empatar com o Fortaleza lá, um jogo bosta. E na volta na Copa do Brasil vai dar 1-1 e a gente vai passar nos pênaltis, com o Santos pegando 3. Foda-se. 3-0, 3 defesas do Santos. Eu vou fazer a metade invertida, tá? Vai dar 2-0 pro Fortaleza e vai dar 3-0 pro Flamengo. Tá bom. Tá bom? Porque aí, se eu tiver errado, eu fico feliz, né? Então mande aí você também. Leonardo, não esqueci da tua camiseta. A gente tá definindo os horários que a gente vai gravar muito tarde nas últimas semanas, então por isso que tá difícil de eu avisar vocês pra vocês virem aí. Mas provavelmente na próxima semana a gente marque mais cedo. Aí eu com as minhas doenças também vão parar pra gente conseguir marcar o horário certinho. Deixa aí o teu comentário então. Quem cravar vai ganhar a camiseta. Obrigado, Marcão. Valeu. Tamo junto, Adé, todo mundo que acompanhou nos agregadores. E vamos pra cima, semana decisiva. Semana que vem espero estar aqui comemorando mais uma ida à final. É isso aí, então segunda-feira a gente volta com o nosso podcast. Sigam a gente nas redes sociais aí, que eu não tô postando nada, mas logo eu vou começar a postar. Ah, tem uma novidade agora, cara. Agora você consegue ligar a notificação dentro do Spotify. Então entra lá na nossa pagininha do Quinto Vento no Spotify. Tem igual no YouTube agora, tem o sininho ali, você liga e você é avisado quando tem episódio novo, até que enfim, cara. Isso me deixava doente que o Spotify não tinha e o Deezer tinha. Então você que usa o Spotify, por favor, ligue as nossas notificações para você participar junto com a gente dos programas aqui. Beleza, galera? Muito obrigado aí por toda a força de sempre. Desculpem por a gente ter pulado essa semana aí, mas estamos de volta. Valeu, fiquem com Deus e até segunda-feira, semana que vem. Perfect.